Oi, meus amores, bom dia. Eu espero que a zoada não atrapalhe tanto vocês, mas vamos continuar. Gente, a gente parou na parte sobre mistura de sólido com sólido. Deixa eu colocar aqui para a gente poder ver. A gente ainda está no capítulo 16, a gente vai continuar ele. A gente já falou sobre separação de misturas, né? A gente já falou sobre separação de misturas homogêneas. E foi muito importante a gente falar sobre os pontos de fusão, os pontos de ebulição. E para que a gente soubesse esses conceitos, para que a gente continuasse, né? Então, quando a gente fala sobre essa separação de misturas, inicialmente a gente fica pensando como é que a gente vai fazer isso, né? Mas a gente foi vendo e entendendo cada processo que é possível, né? Cada forma que a gente consegue fazer. A gente já falou sobre líquido e líquido, sólido, sólido. Aqui a gente está falando sobre misturas homogêneas. A última que ficou faltando a gente falar foi sobre gasoso com gasoso, né? Eu ainda comentei com vocês. O ar, gente, atmosférico, a gente sabe que tem uma porcentagem de nitrogênio, oxigênio, mas até para a gente falar sobre essas diferenças desses gases na atmosfera, a gente tem que saber separar cada gás desse. E por mais que seja impossível que a gente consiga imaginar separar dois gases que a gente não consiga ver, existe um processo muito interessante que é chamado de liquefação fracionada. Para que isso aconteça, eu vou ter uma câmara, tá? E aí o ar, ele vai entrar nessa câmara líquido. Ele tem que ser resfriado a menos 200 graus Celsius. Claro, o nitrogênio, o argônio, o oxigênio também pode ficar líquido, né? Tem a mudança de estado, tá? Então, ele entra líquido para que eu consiga separar. E como vocês vão ver aqui, existem 3 saídas diferentes para cada gás, tá? E aí eu posso armazená-los no local e aí eu posso fazer esse processo de separação dos gases, tá bom? Como eu falei, gente, eles entram líquido primeiro, tá? E aí eu sabendo o ponto de ebulição de cada gás, porque não adianta nada eu tentar separar uma mistura, uma substância, sendo que eu não sei o seu ponto de ebulição, não sei o seu ponto de fusão, né? Eu não posso ser nada doido, até porque são substâncias parecidas, né? Elas são homogêneas, são substâncias parecidas. Então, eu preciso de uma forma de separação, mas que eu entenda o processo de separação, certo? O líquido, gente, ele vai ser aquecido, né? Para que ele vire gás, eu tenho o meu ponto de ebulição de cada um, que vai ser diferente. Então, à medida que cada gás vai atingindo o seu ponto de ebulição, ele vai saindo, certo? E aí, meus amores, como eles vão saindo por lugares diferentes, eles vão sendo armazenados em locais diferentes. Claro que eu preciso de um local, um laboratório para fazer isso, né? Que tenha todo esse aparato, todo esse equipamento para que possa me ajudar. E assim a gente consegue separar gasoso de gasoso. Esse processo, como eu falei, é chamado de liquefação fracionada. E aí a gente pode separar os gases do ar atmosférico. A gente vai falar agora sobre a separação de misturas heterogêneas. Eu acredito, não sei se vocês vão concordar comigo, que é muito mais fácil, né? Parece ser muito mais fácil a gente separar uma mistura heterogênea do que uma mistura homogênea. A gente vai separar água com areia mais fácil do que separar água com álcool, né? Que os dois são bem parecidos. Mas a gente vai ver que são separações tão naturais que estão no nosso dia a dia e são separações que a gente faz, né? São processos que a gente já faz. E por isso que é muito interessante. Então, aqui eu tenho uma mistura heterogênea, pode ser monofásica, bifásica, trifásica ou polifásica. E aí a gente vai ter cada processo. Primeiro eu trouxe aqui para vocês, né, o sólido mais líquido.
Gente, para separar o sólido mais líquido, eu tenho alguns processos muito interessantes. Vamos começar pelo processo de sedimentação. O processo de sedimentação, eu acho que é o processo mais fácil que existe. Você simplesmente pegou a sua água com areia e coloca paradinho e espera a areia ir para o fundo. Acabou. Esse é o processo de sedimentação. Então, a areia, como ela é muito mais densa do que a água, né? A gente sabe que quem é mais denso desce, quem é menos denso sobe. Então, a areia, por ter uma densidade maior do que a água, ela vai se acumular no fundo. E aí eu posso fazer o processo de separação da água e da areia. Esse processo de separação, meus amores, de retirar a água e deixar a areia no fundo, é chamado de decantação. Tá? Então, quando eu deixo a água e a areia parada, eu tenho um processo de sedimentação. Quando eu separo, eu tiro essa água do meu recipiente, coloco em outro recipiente, é chamado de decantação. Essas duas fases a gente já conhece porque eu acredito que vocês não falaram comigo sobre a estação de tratamento da água, mas já teve essa aula em outros anos. E são dois processos que acontecem justamente no tratamento da água. São colocados coagulantes na água, né, para fazer o processo de lá na estação. E aí esses coagulantes vão fazer com que essas impurezas elas se juntem no fundo, né, do recipiente. Elas vão se juntar e formar flocos. Por isso que é uma etapa chamada de floculação. Acho que vocês devem lembrar disso. Esse é o processo de sedimentação. E aí elas vão se juntando e depois vai separar esse líquido, né, das substâncias impuras, tá? E aí, quando a água ela foi sedimentada, existe também, gente, o processo de sifonação. Esse processo vai ser retirar a água do líquido, retirar o líquido para um outro recipiente, né? Então, eu vou precisar de 2 recipientes e uma mangueira. Para isso, a gente precisa puxar, a gente precisa colocar um recipiente mais alto que o outro, certo? Para que essa água desça. Ah, tia Liz, mas se eu colocar a mangueira assim, não vai sair água. Eu não sei se vocês já viram, às vezes quando as pessoas querem puxar um líquido de algum lugar, vai e chupa a mangueira para que esse líquido venha. Às vezes as pessoas fazem isso com gasolina para puxar do carro. E esse é o processo, a gente puxa um pouquinho e vem, tá? E aí a água ela vai conseguir sair pela mangueira. O livro de vocês fala sobre isso, que as pessoas usam para esvaziar a piscina, limpar aquário, transferir combustível de um recipiente para outro, como eu falei, de gasolina. Eu fico até com medo quando alguém faz isso, gente, porque parece que vai engolir a gasolina, mas é só puxar um pouquinho mesmo, só para o líquido vir com força e aí ele sai, tá bom? E aí tem que ter todo cuidado para não ingerir o líquido. Esse, gente, é o processo de sifonação. Então, se um dia vocês virem alguém chupando uma mangueira para vir um líquido, não é para ele descer, vocês não podem saber. Olha, fulano está fazendo o processo de sifonação, tá bom? Gente, outros 2 processos muito interessantes é a centrifugação e a filtração. São 2 processos que são muito mais rápidos, tá? Que são usados para acelerar essa fase da sedimentação. Provavelmente vocês sabem que na máquina de lavar existe uma função chamada centrifugação, que é quando a máquina ela gira, e assim a água ela sai mais da roupa, a roupa fica mais seca, né? Que é o processo, a roupa ela sai quase seca de dentro da máquina. Eu adoro essa função, principalmente quando eu tinha que lavar as roupas e eu esquecia. E aí não dava tempo, né? Lavar e secar, e a máquina faz todo esse processo. Gente, eu acho que minha voz está bem assim, eu peço desculpa a vocês, mas é porque, como eu falei, comentei com vocês, né? Eu tive a crise de rinite e a minha voz ainda não voltou normal. Então tá bem assim, mas eu não podia deixar de gravar aula para vocês. Então, gente, a centrifugação ela vai servir para acelerar esse processo de sedimentação. Por quê? O que acontece? E decantação também, acelera essas 2 fases.
A parte mais densa da mistura fica no fundo, tá? Pela ação da gravidade. Então, ela gira. Esse aqui, gente, esse processo... Ai, a rua barulhenta de novo. Perdão. Gente, esse é um processo que é usado, a centrifugação também é usada em laboratórios, pega o sangue da gente e gira bem rápido. E aí a parte mais densa do sangue fica abaixo e a parte menos densa sobe. Tá? É um processo de fazer a separação de forma mais rápida, tá? Através da gravidade, né? Como eu falei. A filtração, gente, é a coisa mais fácil que existe, né? Se eu quero separar água e areia de um jeito rápido, eu vou preferir o quê? O processo, gente, de floculação, que a gente coloca o coagulante na água da estação de tratamento da água e deixa ela descer, a impureza descer, demora 4 horas. Então, vamos colocar aqui, você tem água e areia para misturar. Você pode deixar lá um tempão até essa areia se concentrar toda no fundo, ou você pode usar um coador, um filtro de papel para separar, não é? Então tem essas duas formas muito interessantes, tá? Bem mais rápida. A filtração e a centrifugação são duas formas mais rápidas de fazer esse processo da sedimentação e da decantação. Então por que não faz isso, tia Liz? Porque, gente, como eu falei, a gente tem que conhecer nossa mistura, tá? Nem sempre um processo vai servir para o outro. Às vezes o processo de centrifugação poderia alterar a mistura de uma forma que eu não queira, ou tirar toda a parte sólida e eu ainda querer algum tipo de mineral ali. Né? Às vezes também é mais dispendioso, né? Mais caro. Imagina aí, se a estação de tratamento de água fosse passar por um filtro gigante e o dinheiro, né, que se gastaria, porque é água, né? A gente não pode ficar reutilizando filtros. Então daria muito mais trabalho, tá? Teria que ser um filtro bem gigante, né, para tratar toda essa água. Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre líquido mais líquido. Então, a gente está falando de uma mistura heterogênea, tá? Eu tenho aí uma diferença entre a densidade desses líquidos. E aí, gente, o livro de vocês trouxe uma solução tão fácil, chamada funil de decantação. Infelizmente, a gente não pode fazer isso em casa, porque a gente não tem um funil de decantação. Mas o que é? A gente vai colocar os líquidos aí dentro, né? Vai dar um tempo para que eles se separem totalmente. Fiquem bem separadinhos. E aí a gente vai abrir a torneira. Simplesmente isso. Então, o líquido que é mais denso, que está abaixo, vai sair primeiro. Quando ele sair todo, eu simplesmente fecho a torneirinha. Como é que a gente poderia fazer isso em casa? Eu não sei, vocês têm alguma ideia? Talvez usar um saco plástico nesse formato, fazer um furinho pequeno e esperar o líquido sair, talvez, né? E aí, quando saísse, fechasse, né? Acho que seria uma forma de a gente fazer o nosso próprio funil de decantação. Claro, gente, esses materiais são muito utilizados no laboratório porque eles precisam fazer muita separação de misturas. Então, eles precisam ter algo que seja muito bom para que as misturas saiam, as substâncias saiam o mais possível de puras, assim, de pureza. Tá bom? Já falei tudo. Vamos agora falar sobre sólido mais sólido. Primeiro, gente, a gente tem a atração magnética. É um tipo de separação que só vai servir se eu tiver um material que vai ser atraído por um ímã, né? Se eu tiver dois materiais que o ímã não faz nada, então nem ajuda. Então, trouxe um exemplo aqui de mistura de limalha de ferro e enxofre. Tem os dois, aí o ímã vai puxar a limalha de ferro. Mas se a gente for parar para pensar, a expressão que a gente usa muito de agulha no palheiro, por exemplo, imagina um monte de palha e eu tenho agulhas ali. A gente sabe que a agulha ela vai ser atraída pelo ímã, então eu pego um ímã bem mais forte, né, que tem
um ímã maior, que tem uma atração maior, e aí eu consigo separar essa agulha, né? Sólido mais sólido. Muito interessante. Gente, esse é o processo que a gente faz todos os dias, que a gente vê isso, é algo diário, é do nosso cotidiano, catar, gente, catação. A catação de feijão é um processo de separação de sólido mais sólido, né? Então a gente separa aí o feijão das pedrinhas, tá? As pedrinhas também são sólidas, as cascas de feijão ruim são sólidas, então é um processo de separação de sólido mais sólido que a gente já conhece muito bem, né? O processo de catação. Outro processo que a gente conhece muito bem é tamização. Gente, esse é o processo que a gente separa sólido mais sólido. Por exemplo, é quando a gente quer separar a farinha das bolotinhas da farinha, né? Eu não sei se vocês têm essa mania, mas aqui em casa minha mãe só usa farinha cessada porque ela não suporta aquelas bolinhas da farinha. Então, a gente cessa, né? O livro de vocês traz como peneira, quando se peneira alguma coisa. A gente usa mais aqui a palavra cessar. Mas da onde vem esse nome tamização? Gente, esse nome vem de umas peneiras que já tem no laboratório, são peneiras muito finas, chamadas de tamizes, tá? Então, essas tamizes, elas já são utilizadas no laboratório, são um pouco diferentes das peneiras que a gente conhece, e daí que veio o nome de tamização. Meus amores, um processo muito conhecido é o processo de ventilação, agora que a gente vai falar. Mas, Tia Liz, como é que eu vou fazer ventilação? Se eu soprar, vai jogar meus sólidos para fora. Então, gente, o processo de ventilação tá aí, né? Para que ele aconteça, eu preciso que os sólidos tenham pesos diferentes, né? Por exemplo, arroz e folhas, né? Folhas pequenas. Então, quando eu jogo esse arroz para cima, ele vai descer, né? Por causa do peso dele. E as folhas elas vão voar, o vento vai levar. Esse é um processo de separação de misturas muito fácil também. Lógico, se eu tiver feijão e milho misturado, por exemplo, eu não vou conseguir separar, porque eu preciso de um sólido mais leve, né? O feijão e o milho vão cair, a não ser se um deles estiver oco, né? Para ser levado pelo vento. E por último, meus amores, a gente tem um processo de levigação. Então, vai ser sólidos que tenham densidade diferente através da água. Geralmente, as pepitas de ouro, elas vêm junto, misturadas com rochas trituradas. Então, aí, a gente leva para a água, tá? E aí, como o ouro ele é mais pesado, ele é mais denso, ele afunda. E a correnteza da água leva a rocha triturada e vai deixar o ouro que foi depositado. Aí tem que ter todo o cuidado, né, para que o ouro também não saia. Esse é um processo muito utilizado e bastante interessante também. Ah, perdão, ainda tem outra página. Gente, dissolução fracionada. A dissolução fracionada, vamos lá. Eu tenho açúcar e areia. Imagine aí que eu tenho açúcar refinado, bem branquinho, e a areia da praia bem branquinha também. O que que eu vou fazer para separar esses dois? Gente, a gente vai colocar a água, tá? Como o açúcar, claro, eu preciso que um desses sólidos seja dissolvido em um líquido, tá bom? A gente usa água, gente, porque a água é o líquido mais fácil, um solvente universal, maravilhoso. Então, está muito presente na nossa vida e consegue dissolver muito elemento. Então, eu tenho um açúcar que é dissolvido em água, né? Tem a sua solubilidade, mas a areia, gente, já não é dissolvida. Então, eu vou misturar essa água, vai virar água açucarada, né? Mais areia. E aí, o que que eu vou fazer? Deixa lá um tempo, né? E aí, a areia ela vai juntar no fundo. E aí, essa água com açúcar também coloco lá no sol. Ela vai evaporar e vai levar o açúcar junto e vai restar só areia, tá bom? Se eu, é...
Perdão, gente, o açúcar não vai junto com a água, não. O açúcar fica por causa do tempo o ponto de ebulição, tá? Aí ele fica. Eu acabei me empolgando aqui, imaginando a cena separando os dois. A flotação. Bom, esse aqui é muito interessante. Vamos lá. Vamos supor que a gente tem areia e serragem misturada, né? Pó de serra. Então, são sólidos bem difíceis de separar. Para que eu faça a flotação, eu preciso de um líquido que tenha uma densidade intermediária a esses dois. Por que uma densidade intermediária? Veja que a serragem ela é menos densa que a água, então ela sobe, né? A areia mais densa, ela desce. Se a areia fosse menos densa que a água, ela subiria, a água ficaria aqui embaixo e a areia e a serragem ia continuar juntas, então para mim não ia fazer diferença nenhuma. Se a serragem fosse mais densa que a água, ela ia continuar aqui junto da areia, a água ia subir, eu ia ter serragem aqui e areia aqui, as duas juntas da mesma forma. Então, para mim, não ia servir de nada. Por isso que eu preciso de um líquido que fique no meio, para que eu possa fazer essa separação das duas, tá? A areia, por ela ser mais densa, ela vai se depositar no fundo. A serragem, por ser menos densa, ela vai subir. E aí eu vou fazer o meu processo de separação normal, através da flotação. Claro, nem sempre eu vou achar as densidades certas, então nem sempre a água vai ser o correto. Eu posso fazer com outros líquidos também. O livro de vocês traz a separação de ouro através do mercúrio líquido, tá? Eu vi até uma experiência com mercúrio líquido e eu fiquei chocada. Eu falei, gente, como é que coloca isso? Quem é que vai mexer com mercúrio líquido? É extremamente perigoso, né? Acho que nem é fácil achar. Bom, meus amores, a nossa aula foi curtinha para terminar esse capítulo. Finalmente terminamos. Nós vamos fazer a correção, mas antes disso, vocês vão fazer o investigue da página, de todas as páginas do livro, tá? Tem investigue. Deixa eu dar uma conferidinha aqui, que eu não coloquei no slide, era para colocar, mas às vezes eu coloco no slide, o bonitinho vai lá e vê no final a atividade tal, e só quer fazer, só ver, nem assistir o vídeo, já vai direto. Então, tem o Investigue na página 277, na página 281, na página 285, 286 e 288. São 5 investigues. Eu quero que vocês pensem um pouco antes de fazer, antes de pesquisar na internet. Alguns dá para vocês fazerem pelo que a gente aprendeu mesmo, bem tranquilo. Então, tente fazer pela cabeça de vocês. Não escreve qualquer coisa que vem na cabeça, não. Pense um pouquinho, dá uma lidinha nos processos de separação, tá? Para vocês tentarem acertar pelo mérito de vocês. Não faça na doida só para me entregar, não, tá bom? Deixa eu parar aqui. Então é isso, meus amores. Beijinhos e até aí no grupo a gente terminar, tá bom?